O Brasil marca um gol. E em fração de segundo, você grita. Chora. Abraça quem está do lado. Sente o coração disparar. Fica com a pele arrepiada. Você não escolheu sentir isso. Seu cérebro foi sequestrado. O futebol é o único fenômeno cultural que consegue fazer milhões de cérebros humanos reagirem em sincronia ao mesmo tempo. E a neurociência descobriu exatamente o que acontece lá dentro quando a seleção entra em campo. E a resposta explica por que o brasileiro literalmente não consegue assistir ao jogo em paz. Se seu cérebro vai à loucura quando o Brasil joga, você também não deveria perder esse canal. Se inscreve agora e deixa o like, é de graça e me ajuda a continuar trazendo fatos como esse toda semana. O futebol não é só um esporte no Brasil. É um fenômeno neurológico coletivo. Pesquisadores de várias universidades têm estudado o que acontece no cérebro de torcedores durante partidas de futebol, e os resultados são fascinantes. Assistir ao jogo da seleção ativa praticamente todas as regiões do cérebro simultaneamente. O sistema de recompensa. O sistema emocional. O sistema motor. O sistema social. É como se o cérebro inteiro fosse ligado na tomada ao mesmo tempo. E quanto mais o brasileiro ama a seleção, mais intenso esse processo fica. Não é paixão irracional. É neurobiologia. Pesquisadores da Universidade de Utrecht monitoraram os cérebros de torcedores fanáticos durante jogos de futebol. O que encontraram foi surpreendente. Quando o time favorito marcava um gol, os níveis de testosterona subiam entre 20% e 40% nos torcedores, mesmo eles não estando em campo. Quando o time perdia, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, disparavam a níveis comparáveis aos de pessoas em situações de perigo real. Mas o dado mais perturbador: o cérebro do torcedor fanático não distingue claramente entre o que acontece com um time e o que acontece com ele mesmo. Uma derrota da seleção ativa as mesmas regiões de dor que uma perda pessoal. Uma vitória ativa as mesmas regiões de conquista que uma vitória própria. Você não está apenas assistindo. Seu cérebro está vivendo. Existe um conceito chamado identidade social, desenvolvido pelo psicólogo Henri Tagel, que explica muito do que acontece no cérebro do torcedor. Quando você se identifica profundamente com um grupo, seu cérebro começa a tratar as experiências do grupo como experiências próprias. O sucesso da seleção literalmente aumenta sua autoestima. A derrota literalmente diminui sua sensação de valor próprio. Pesquisadores chamam isso de BIRG, Basking in Reflected Glory. Basear-se na glória refletida. É por isso que depois que o Brasil vence, as pessoas ficam mais confiantes, assumem mais riscos, se sentem mais capazes. A vitória da seleção não é só boa para a moral. É boa para o cérebro, pelo menos por um tempo. E existe também o fenômeno oposto, o COR-FIN, Cutting Off Reflected Failure, quando você começa a se distanciar do time depois de uma derrota para proteger sua autoestima. Aqui está o que muda tudo. O futebol faz algo que poucos fenômenos culturais conseguem: cria sincronia cerebral em massa. Pesquisadores descobriram que quando milhões de pessoas assistem ao mesmo jogo emocionante, seus cérebros entram em sincronia. As mesmas regiões ativam, nos mesmos momentos, em pessoas que nunca se viram. Isso cria um senso de pertencimento e conexão social que é profundamente satisfatório para o cérebro humano. Não é à toa que o Brasil para quando a seleção joga. É porque naquele momento, somos neurologicamente um. O mesmo gol. A mesma dor. O mesmo coração acelerado. O futebol não une o Brasil por acidente. Une porque o cérebro humano foi feito para isso, para pertencer a algo maior que si mesmo. Da próxima vez que você gritar um gol, lembra disso. Não é exagero. Não é falta de controle. É seu cérebro fazendo exatamente o que foi projetado para fazer, conectar você a algo maior. Sentir junto. Viver junto. A seleção brasileira é talvez o maior experimento neurológico coletivo da história do país. Mais de 200 milhões de cérebros que param ao mesmo tempo. Que sofrem juntos.
que explodem de alegria juntos, que por 90 minutos esquecem tudo mais. Isso não é só futebol. É o cérebro humano no seu estado mais primitivo e mais bonito ao mesmo tempo. Agora você sabe o que acontece no seu cérebro quando o Brasil joga. E da próxima vez que o coração acelerar, vai saber exatamente por quê. Toda semana aqui no Mente Informada a gente mergulha fundo em um novo fato sobre a mente humana. Se esse vídeo te fez entender melhor por que você ama tanto a seleção, deixa o like. E se ainda não segue o canal, inscreva-se agora. Toda semana tem um novo fato que vai te surpreender.